Podei-vos assentar, caríssimos irmãos. Nós hoje estamos celebrando a festa da Santíssima Trindade e é, portanto, a festa que conclui todo o ciclo pascal, ou seja, o tempo no qual nós meditamos sobre a nossa redenção. Quando nós falamos sobre a Trindade, nós tendemos a nos deparar, portanto, diante de um grande mistério da nossa fé. Por um lado, nós temos, portanto, a impossibilidade de compreendê-lo completamente, porque nós estamos falando do próprio Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós também temos, por outro lado, a possibilidade de adentrar neste mistério, porque é justamente Ele quem fala conosco, ou seja, mais do que nós pensamos a respeito da Santíssima Trindade, é o próprio Deus, que é uno e trino, que vai, portanto, se revelar à humanidade, se revelar na história e também na nossa vida. De modo concreto, nós poderemos contemplar a Santíssima Trindade durante toda a Santa Missa. Mas quando nós falamos, portanto, da existência de Deus, Ele sendo uno e trino ao mesmo tempo, nós devemos nos remontar ao início da história sagrada, onde Deus chama Abraão, diante da humanidade que tinha se afastado de Deus, e, portanto, Abraão é aquele que escuta este chamado de Deus a estar mais perto de Deus, a estar com Deus. Portanto, Deus vai falar para Abraão: sai da tua terra para um lugar que eu te indicarei. Ou seja, naquele primeiro instante, Abraão não vê a Deus, mas escuta uma voz. Mas ele sabe que é alguém, e alguém que é poderoso. E diante daquela multiplicidade de deuses pagãos que Abraão estava acostumado, portanto, a ver, que os pagãos cultuavam várias divindades, ele escuta, portanto, esta voz, e ele reconhece nesta voz a existência de um e único verdadeiro Deus. Portanto, a fé que Abraão dá a esta voz é também aquilo que nós devemos dar a Deus neste momento. Nós não sabemos como que Deus é em si mesmo, a não ser que Ele fale para nós. Em um segundo momento, já no livro do Deuteronômio, nós vemos Deus que, depois de ter conduzido o povo pelo deserto, ter passado a pé enxuto no Mar Vermelho, Deus vai se revelar pouco a pouco a Moisés, e justamente Deus vai falar com Moisés como se fosse uma pessoa humana, mas Deus também se revela a Moisés por meio de uma voz. Deus não tinha um corpo humano e, portanto, ele não poderia ser visto. E ele diz justamente isto para Moisés: se você me visse, você morreria. Ou seja, Deus não tem, portanto, no Antigo Testamento, características físicas e humanas. Justamente isso vai ser demonstrado quando Moisés se depara com a sarça ardente, ou seja, uma árvore que não se consumia pelo fogo, e é justamente que Deus, naquele momento, vai se revelar a Moisés como aquele que é, ou seja, aquele que tem o ser, que é o próprio ser e conduz todo o universo em seu próprio ser. Portanto, Moisés também, ao escutar aquela voz de um único e verdadeiro Deus, diante também dos deuses egípcios, que na verdade são falsas divindades, e Moisés, portanto, também atribui a essa voz, a esse verdadeiro Deus, a qualidade de uma pessoa, ou seja, ele se relaciona com alguém, diferentemente das divindades pagãs que Moisés estava também acostumado diante de todos os dias. Ele, portanto, via que se ofereciam sacrifícios a essas falsas divindades, mas, portanto, Deus, no livro também de Deuteronômio, vai dizer para Moisés, e diretamente a todo o povo, e também se dirige a cada um de nós, um convite para adorá-lo como o único e verdadeiro Deus. O Shema Israel Adonai Elohenu, justamente é o chamado a escutar a voz de Deus diante da multiplicidade de falsos deuses e de falsas divindades, a escutar, portanto, a voz do único e verdadeiro Deus. Portanto, Deus, desde toda a criação, ao chamar Abraão e também a estabelecer uma amizade com Moisés, ele, portanto, vai pouco a pouco se revelando como o Pai. Portanto, na Bíblia não existe a palavra Trindade, se a gente fosse procurar na Sagrada Escritura. Essa palavra nós não encontraríamos. Mas nós cremos e sabemos que a Trindade existe porque justamente ela pouco a pouco
vai se revelando. Não é que Deus se manifesta na forma de 3 pessoas, não, isso daí seria uma heresia chamada modalismo, ou seja, seriam modos que Deus se apresenta a nós, mas ele é justamente um e único e verdadeiro Deus, mas, portanto, uno em 3 pessoas. É, portanto, aquilo que nós adoramos diante deste mistério da Santíssima Trindade. Portanto, a fé do Antigo Testamento, ela está baseada justamente naquilo que é a defesa da unidade de Deus diante da possibilidade da idolatria desses falsos deuses, aqueles deuses que o povo de Israel também teve o seu relacionamento pela infidelidade ao único e verdadeiro Deus. O povo de Israel, pela infidelidade a Deus, vai também cometer a idolatria. Mas Deus, com a sua paciência e a sua misericórdia, vai conduzindo este povo, portanto, ao estabelecer que ele era o único e verdadeiro Deus, e, portanto, durante todo o Antigo Testamento, nós vamos ver, portanto, a afirmação da unicidade de Deus. Deus é um e único e verdadeiro Senhor. Mas diante daquilo que nós contemplamos no mistério pascal de Cristo, desde o tempo do Natal, que nós vemos, portanto, que ele foi mandado pelo Pai, ele foi enviado pelo Pai, e nós devemos recordar que Jesus, enquanto homem, ele passou a existir no tempo, no seio de Nossa Senhora, mas ele sendo Filho eterno de Deus, ele existe desde toda a eternidade. E, portanto, quando nosso Senhor Jesus Cristo se encarna, e, portanto, ele nasce no meio de nós, nós contemplamos toda a indicação que existe em Deus mais uma pessoa, ou seja, o Filho, e é justamente Jesus quem vai nos revelar, portanto, a sua qualidade de verdadeiro Filho, único e unigênito de Deus. Toda a Sagrada Escritura, e, portanto, dos Santos Evangelhos, nos indicam, portanto, a divindade de Jesus. Sejam os milagres que Jesus realizou, sejam as suas palavras, mas justamente aquilo que qualifica a mensagem central de Jesus é a afirmação dele chamar a Deus com propriedade de Pai. Nenhuma pessoa em qualquer outra religião chamou a Deus com tal propriedade, a não ser o Filho, ou seja, a não ser Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por nós. Portanto, ele indica também, nosso Senhor, indica para nós em várias ocasiões, nós contemplamos isto no domingo passado, que depois que Jesus subiu aos céus, ele estava se despedindo dos apóstolos e discípulos, e ele prometia a alguém que viria da parte do Pai e do Filho, ou seja, ele estava indicando a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é justamente o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai. Nasce uma terceira pessoa, é, portanto, manifestado a nós a Trindade Santíssima. Mas nós vemos, portanto, Deus se manifestar como 3 pessoas, ou seja, ele na Santíssima Trindade, num momento tão especial que foi justamente o batismo de Jesus. Quando João estava jogando a água e imergindo o corpo humano de Nosso Senhor no Rio Jordão, o que aparece nesta cena evangélica? Nós vemos uma voz também, assim como a voz que apareceu, que Moisés e Abraão escutaram, aparece também neste momento uma voz que diz: eis aí o meu filho amado. Nós vemos também, portanto, essa revelação de Deus como um Pai, ele mesmo pronuncia a sua voz, e chamando o nome do Filho, e nós vemos quem também aparecer, além, é lógico, de Jesus, que estava ali visivelmente aparecendo a todas as pessoas, nós vemos também o Espírito Santo, que se revela também por meio de um símbolo. O Espírito Santo não é uma pomba, o Espírito Santo também não é a água, mas portanto são símbolos do Espírito Santo, e o Espírito Santo naquele momento vai se revelar como uma pomba. Portanto, nós vemos ali a revelação da Santíssima Trindade. Como eu disse, caríssimos irmãos, na Bíblia nós não vemos a palavra Trindade, muito menos Santíssima Trindade, mas Jesus, como nós escutamos no Evangelho de hoje, ele vai dizer algo muito claro. Ele está se despedindo dos discípulos e dos apóstolos, e ele faz uma ordem, dá uma ordem aos apóstolos de batizar todas as pessoas, todos os homens, em um único nome, ou seja, nós somos batizados não em nome de 3 pessoas, nós somos batizados em nome
de uma única pessoa, que é o nosso Senhor, que é Deus. Ou seja, nós somos batizados em nome da Trindade, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, nós somos batizados em nome de Deus, que se revelou como três pessoas. Não são três deuses, mas é um e único verdadeiro Deus. É difícil nós compreendermos, falar aqui, eu facilmente cairia em alguma heresia se eu me estendesse falando sobre a Trindade. Santo Agostinho também, diante deste mistério tão imenso, que São Paulo hoje aos Romanos nos diz que são insondáveis os caminhos que Deus se revela a nós, mas Santo Agostinho também, em dado momento da sua vida, ele que era uma pessoa muito estudiosa e capaz, ele estava com a sua cabeça quente de tanto pensar em Deus, que se revelou como três pessoas. Ele vai para a praia, ele está caminhando ali na praia e vê ao longe uma criança que ia até, tinha feito um buraquinho, é algo muito comum para as crianças fazer um buraco na areia. Ele vai, portanto, no mar e vai com uma concha buscando algumas gotinhas e jogando naquele buraco. E Santo Agostinho, que já estava um pouco irritado, ele chega para aquela criança, ele na verdade percebe que aquela criança não era uma criança comum, era um anjo, e o anjo vai dizer para ele: é assim também, Agostinho, a sua incapacidade e a sua impossibilidade de compreender completamente aquilo que é a Santíssima Trindade. Nós podemos fazer um esforço constante, talvez quase que infinito, de tentar compreender e encaixar Deus sobre as nossas categorias mentais, mas Deus não pode adentrar completamente ao nosso intelecto. Nós somos criaturas e Ele é o nosso Criador. Portanto, diante deste mistério, nós apenas devemos crer. É justamente isso que a igreja, neste dia, com a liturgia de hoje, propõe para nós. Que nosso Senhor e o Espírito Santo e o Pai, que é amor, Deus se revela com amor, e justamente Deus não pode ser sozinho, justamente porque Ele é amor. E Deus que nos criou não por necessidade, Ele que era feliz em si mesmo, sendo eternamente o Pai, e sendo eternamente o Filho, e sendo eternamente o Espírito Santo. Não houve tempo que não houve o Pai, também não houve tempo que não houve o Filho, e não houve tempo que não houvesse o Espírito Santo. Os três são coeternos e, portanto, merecem a nossa adoração de modo igual. E diante deste mistério, nós devemos apenas contemplando, portanto, Ele que veio, Ele que se revelou, nos salvando, e nos salvou se revelando. Nós, portanto, diante destas páginas dos Santos Evangelhos e também do Novo Testamento, nós podemos, portanto, compreender um pouquinho a respeito daquilo que é Deus. Nós poderíamos nos perguntar, quando a gente busca a definição do nosso próprio ser, a gente já encontra grande dificuldade. Quem eu sou? Quando a gente aplica isso para as pessoas que estão ao nosso redor, por exemplo, nós queremos conhecer profundamente, talvez um esposo não conhece a sua esposa completamente, e também as nossas relações, nós não conseguimos esgotar o mistério de cada pessoa, ou seja, a pessoa não se esgota na sua relação para conosco. E quando nós aplicamos isso a Deus, que Ele é infinito, a gente não vai conseguir compreender Deus como Ele realmente é. E existe uma frase de Santo Agostinho, que para encerrar este momento, eu cito. Santo Agostinho dizia, diante dos grandes mistérios que ele contemplava de Deus, ele afirmou: se a gente chegasse em um determinado momento da nossa vida e a gente dissesse que nós compreendemos a Deus, essa ideia que nós temos de Deus seria uma ideia falsa e não seria o verdadeiro Deus. Porque Deus não pode se encaixar dentro da nossa cabeça, dentro da nossa inteligência. Porque Ele é um objeto do nosso conhecimento infinitamente superior a qualquer coisa que existe neste mundo. E Ele, sendo nosso Criador, Ele quer justamente dialogar conosco. Assim como Ele falou com Abraão, assim também como Ele falou com Moisés, Ele falou pelos profetas e falou de modo direto por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja continuamente vai celebrar o mistério da Santíssima Trindade. Ela estabelece um dia para a sua festa, mas em todas as santas missas nós estabelecemos um diálogo com a Santíssima Trindade. Na verdade, é a Trindade que estabelece conosco e nós damos a nossa resposta.
Nós vemos, portanto, quando o padre se dirige ao altar, nós vemos ali a figura, o padre age na pessoa de quem? Ele age na pessoa de Cristo. E ele oferece um sacrifício para alguém, ele oferece o seu próprio sacrifício, ele, ao mesmo tempo, é vítima e sacerdote, e ele oferece o seu sacrifício ao Pai. E, portanto, esse sacrifício, quando nós contemplamos o milagre da transubstanciação, que vai ocorrer justamente por meio de quem? É por meio do Espírito Santo. É justamente o Espírito Santo que vai transformar o pão e o vinho no corpo e no sangue de nosso Senhor. Não é pelo meu poder, mas é pelo poder que vem do próprio Deus, é o Espírito Santo que age na vida do Padre, portanto, em todos os outros sacramentos também. E justamente nós devemos, em cada Santa Missa, tentar adentrar neste mistério. Nós podemos contemplar o mistério da Santíssima Trindade em cada Santa Missa que nós participamos, que nós assistimos, seja de longe, seja aqui de perto. E em cada oração, portanto, o Padre vai oferecer sempre ao Pai, por meio de Cristo, no Espírito Santo. O Padre continuamente, ele oferece ao Pai, o Padre reza citando sempre as palavras Pai, Filho e Espírito Santo. E, portanto, na última parte da Santa Missa, antes da bênção final, o Padre vai dizer, oferecendo à Santíssima Trindade, que este sacrifício seja aceito por ela, portanto, por Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e ele vai, portanto, abençoar a cada um de nós, no nome do único Deus que é trino e uno ao mesmo tempo. Portanto, nós somos abençoados sempre em cada Santa Missa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que nós, portanto, possamos, em cada dia da nossa vida, buscar contemplar este mistério. Mais do que compreender, nós podemos rezar e dialogar com Deus, porque Ele justamente quer a nossa amizade, Ele quer a nossa confiança e também o nosso amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.